Olá, boa noite. Começa agora o Norte Notícias pelo canal 10.1 e redes sociais da TV Norte Amazonas. Hoje você vai ver a prisão de um homem suspeito de estuprar o próprio filho, uma criança de 11 anos de idade. Se não bastasse o crime brutal, ele ainda gravava no celular os abusos e obrigava o garoto a manter relações sexuais com outra criança. Ele batia, agredia fisicamente essa criança, ele forçava essa criança a cometer também esses atos com uma outra menina que era neta da companheira dele, uma criança de 11 anos de idade. Dia chuvoso em Manaus e vários acidentes de trânsito foram registrados na capital. Em todos eles, houve feridos. Após 2 dias de paralisação, trabalhadores do transporte alternativo que conduzem os micro-ônibus amarelinhos voltam a circular. Eles devem tentar um acordo com a Prefeitura de Manaus. Se nós trabalhamos, nós precisamos receber. Nós não estamos pedindo favor da Prefeitura, nós estamos exigindo o que é nosso de direito. E ainda a campanha incentiva o uso do gás natural veicular no Amazonas. O Norte Notícias desta sexta-feira já está no ar. A gente começa essa edição mostrando um caso brutal. Um homem que foi preso suspeito de estuprar o filho, que é uma criança de 11 anos de idade. Se não bastasse isso, ele ainda gravava no celular os abusos e, olha, obrigava o garoto a manter relações sexuais com uma outra criança. O mandado de prisão do homem de 52 anos foi cumprido na casa dele, no bairro Coroado, zona leste de Manaus. Ele é suspeito de abusar sexualmente do filho, um menino de 11 anos de idade. Ele nega os fatos, entretanto, infelizmente, os laudos comprovam tanto a violência sexual quanto a violência física. E a criança foi retirada do convívio dele, óbvio, e agora está com a mãe, né? E recebendo os acompanhamentos necessários. Não bastasse gravar todos os estupros pelo celular, o suspeito ainda obrigava o garoto a manter relações com uma outra criança, uma menina de 11 anos de idade, neta de uma das ex-companheiras dele. Foi essa mulher que se encheu de coragem, mesmo ameaçada, delatou todos os delitos desse suspeito à genitora do garoto. Ele batia, agredia fisicamente essa criança, ele forçava essa criança a cometer também esses atos com uma outra menina que era neta da companheira dele, uma criança de 11 anos de idade. Com relação a essa vítima, as diligências ainda vão continuar, estão pendentes, no sentido de ouvir essa outra criança que também foi vítima de estupro de vulnerável. O criminoso já respondia pela importunação sexual de uma jovem de 17 anos junto à justiça. A polícia acredita que haja mais vítimas dele. Além do estupro de vulnerável, o suspeito vai responder por lesão corporal dolosa e também por reproduzir conteúdo de pornografia infantil. Absurdo, né? E motoristas do transporte coletivo aqui da capital fizeram uma paralisação hoje à tarde para cobrar o pagamento do 13º salário da categoria. Parte da frota ficou parada. Uma das faixas da Avenida Constantino Neri, nas proximidades do Terminal 1, ficou fechada, mas já foi liberada. Em nota, o Sinetran informou que os salários, os benefícios e também a primeira parcela do 13º dos rodoviários estão em dia. A segunda parcela está programada para ser paga até 20 de dezembro, conforme a lei, ou antes, segundo o Sinetran, em caso de disponibilidade de recursos. Depois de 2 dias de paralisação, os trabalhadores do transporte alternativo, os amarelinhos, né? Os micro-ônibus amarelinhos voltaram a circular hoje. Eles reivindicam o repasse de pagamentos atrasados. A Prefeitura prometeu aí receber a categoria na próxima segunda-feira. Trânsito próximo à Bola do Produtor, na zona leste de Manaus, ficou assim. Quem precisou chegar ao trabalho teve que descer do coletivo e caminhar. Porque ele ficou parado lá numa distância assim bem distante, aí eu tive que sair, aí eu vim fazer um serviço na Bemol e vou voltar e vou pegar, não sei como que eu vou chegar. Outros até correram. Eu estou 1 hora atrasado. Por causa da paralisação?
A paralisação é horrível, né? Os alternativos, ou amarelinhos, como são chamados popularmente, paralisaram nesta quinta-feira na Avenida Grande Circular, uma das mais movimentadas da Zona Leste de Manaus. Sem dinheiro, os proprietários dos amarelinhos afirmam que não tem mais combustível para circular. Então, se nós trabalhamos, nós precisamos receber. Pô. Nós não estamos pedindo favor da prefeitura, nós estamos exigindo o que é nosso de direito. Os amarelinhos reivindicam um repasse de R$2 milhões por parte da Prefeitura de Manaus e do Sinetran. Uma parte do pagamento de outubro foi repassada à categoria, mas os meses de novembro e dezembro não há sequer uma previsão, segundo eles. Não pagar, além de trabalhar de graça para a Prefeitura, agora está sendo ameaçado de pegar a multa ainda. Vamos pagar a multa da onde? Que nem pagando eles não estão. No final da manhã de hoje, os representantes tiveram uma reunião com o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota. No encontro, ficou acertado uma nova reunião para a próxima segunda-feira. Seria 650 mil dos vários transportes que estão em aberto, já foi solucionado, até segunda-feira vai estar na conta dos autorizados. E com relação aos 2 milhões e 150 mil que são os estudantis gratuitos até o dia 31 de dezembro, nós vamos solucionar com o prefeito na segunda-feira à tarde. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que os repasses às cooperativas do sistema de transporte alternativo estão em dia e que o repasse de novembro está atualmente em processo de cálculo. Depois do acordo, o trânsito foi liberado e os amarelinhos voltaram a circular normalmente na Zona Leste de Manaus. A sexta-feira foi marcada por diversas ocorrências de acidentes de trânsito com vítimas aqui na nossa capital. É o que você vê agora no nosso Giro de Notícias. Um caminhão invadiu parte de uma casa no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Um motoqueiro que estava parado em frente à residência foi atingido e fraturou as duas pernas. Ele precisou ser levado pelo SAMU até o hospital mais próximo. A sala e o quarto da casa ficaram comprometidos. A empresa responsável pelo caminhão disse que vai ressarcir o prejuízo. E na Avenida Efigênio Salles, 3 carros se chocaram em uma colisão na manhã de hoje durante a forte chuva em Manaus. Uma pessoa ficou ferida e precisou de atendimento médico. O trânsito no local ficou comprometido nesta sexta-feira. Em outro ponto da cidade, também durante a chuva, na Avenida Max Teixeira, zona norte da capital, um motorista perdeu o controle do veículo e acabou atingindo o canteiro central da avenida. Ele foi retirado do carro e recebeu atendimento médico. A seguir, campanha incentiva o uso do gás natural veicular aqui no estado do Amazonas. Tem um projeto que o governo vai incentivar a transformação para o GNV, só que esse incentivo deveria também incentivar a arborização. Manaus carece muito de árvore. Para driblar os gastos pelos frequentes reajustes nos preços da gasolina e do etanol, uma opção mais econômica é a conversão do automóvel para o gás natural. Mas quais seriam os benefícios para os motoristas, hein? Confira agora na reportagem. O gás natural veicular, conhecido como GNV, é um tipo de combustível alternativo que pode economizar em até 50% em comparação com os demais combustíveis. Que leva você a uma economia de aproximadamente 40% nos seus gastos com combustível. É também o combustível dos fósseis o menos poluente, o que estará contribuindo efetivamente para a diminuição da poluição em nossa cidade. O GNV emite menos de 20% de dióxido de carbono na atmosfera, que intercalada com a arborização na cidade, faz com que seja bem menos poluente ao meio ambiente. Uma solução seria arborizar, né? Tem um projeto que o governo vai incentivar a transformação para o GNV. Só que esse incentivo deveria também incentivar a arborização. Manaus carece muito de árvores. Como os carros saem da fábrica sem a possibilidade de um combustível a gás, é necessária uma adaptação desses veículos, com a instalação de um kit de gás natural veicular. É necessário o cliente fazer um diagnóstico antes de instalar, verificar se tem catalisador o carro, se o carro está com bom funcionamento na lenta, se o veículo também
quanto tempo trocou os cabos de vela, as velas. Então é necessário fazer esse pré-diagnóstico para que haja um bom funcionamento na instalação do kit GNV. Uma campanha da Cigás contempla 300 pessoas no estado com R$4 mil, que servem como uma compensação ao proprietário do carro que decide fazer a alteração. Essa quarta campanha, todos podem participar. Quem tiver interesse pode se inscrever no site e ter acesso a essa campanha, esse benefício que é bom para todos. A seguir, direto de Brasília, a gente fala sobre a reforma tributária. São 18h45, a gente volta bem rapidinho. Até já! O Congresso derrubou um veto sobre o marco temporal para territórios indígenas. Com a rejeição da tese, os indígenas terão direito à demarcação apenas das áreas que ocupavam até a promulgação da Constituição Federal. Ao todo, o presidente Lula tinha vetado 47 trechos da Lei do Marco Temporal, aprovada pelos congressistas. Mas o Congresso Nacional rejeitou 41 vetos e manteve 6. E o outro veto tão importante quanto esse, que é para gerar a paz no campo, dar garantia e segurança jurídica aos produtores rurais brasileiros, todos, o pequeno, o médio e o grande. A votação pela derrubada dos vetos também foi resposta ao Supremo Tribunal Federal, que havia julgado essa tese como inconstitucional. Torcer para que nem o senador ou alguém corra para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal queira mais uma vez usurpar o nosso dever, estique a corda. Um dos trechos vetados por Lula e mantido pelos parlamentares é o que permite a construção de estradas e também a exploração de alternativas energéticas sem o aviso prévio para as etnias ou a fundação dos povos indígenas. Outro trecho é o que dá aval para que um não indígena possa ocupar terras em processo de demarcação. Pela lei mantida pelo Congresso, serão consideradas terras ocupadas pelos indígenas aquelas que na data da promulgação da Constituição eram, dentre outros pontos, habitadas pelos povos indígenas em caráter permanente. Em nenhum momento esse novo marco temporal está atacando os povos originários, a população conhecida como a população indígena. Nós temos uma população indígena bastante protegida, com vários regramentos, inclusive constitucionais. Contrária ao marco temporal, a ministra dos Povos Indígenas disse que vai acionar a Advocacia Geral da União para que o Supremo Tribunal Federal possa intervir na decisão do Poder Legislativo. Nós seguimos firmes, acreditando na justiça brasileira e com a força dos nossos ancestrais, não abriremos mão de nossos direitos. Os parlamentares mantiveram os vetos do presidente Lula ao plantio de transgênicos em terras indígenas. Também foram mantidos vetos aos trechos que flexibilizavam o acesso a indígenas isolados. E a Câmara dos Deputados analisa a PEC da reforma tributária. Vou ao vivo a Brasília, que o Isaías Godinho vai trazer as informações para a gente. Boa noite, Isa. Oi, Mariana, boa noite para você que acompanha o Norte Notícias. Pois é, o texto base da reforma tributária foi aprovado por 371 votos favoráveis contra 121 votos dentro da Câmara dos Deputados. No mês de julho, os parlamentares já tinham analisado essa matéria dentro da Câmara, que foi aprovada, depois passou por modificações no Senado e teve que retornar para a Câmara. Foi uma longa costura entre o senador Eduardo Braga, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, ambos relatores dessa matéria no Senado e na Câmara, e os presidentes das casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Com relação à Zona Franca de Manaus, houve, então, dentro do texto, a extinção da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, que seria um imposto tributado sobre as demais regiões do país, com desconto, com isenção na região norte. Os parlamentares decidiram pelo fim da CID e a manutenção do IPI, que vai funcionar da mesma forma. Vamos ouvir o que o senador Eduardo Braga tem a dizer sobre esse assunto. Está no texto aprovado pelo Senado a permanência do IPI até que a CID fosse instituída. Assim foi possível construir a solução que está agora sendo aprovada, esperamos nós, está sendo lida, fruto do entendimento e do acordo entre as lideranças da Câmara, para que o IPI seja, portanto, o instrumento da manutenção da competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus.
Enaltecer aqui a bancada do Amazonas, a gente vê o senador Eduardo Braga, aí, que a gente acabou de ouvir, teve um papel também importante aí na reforma, né, professor Davidson Cavalcante? Boa noite. Boa noite, Mariana, sextou pra gente, né? Boa noite para o nosso telespectador, justamente, não é? A gente sempre falou que o Amazonas precisava ter protagonismo político no país, é uma região estratégica, aqui nós temos um dos maiores polos industriais do mundo, com uma receita que beira aí a casa dos bilhões, que tem empregabilidade, movimenta uma cadeia econômica não só do Amazonas, mas de toda a região norte do país. E com certeza o senador Eduardo Braga, que encabeçou a relatoria da reforma tributária, é de suma importância nessa estratégia, inclusive nos bastidores. Eu vim até acompanhando o que o senador amazonense pelo Amazonas, Eduardo Braga, estava fazendo, e essa manutenção do imposto, do IPI, na indústria aqui local, na Zona Franca, é de extrema importância e estratégia vitoriosa também dessa articulação, do qual o senador Eduardo Braga é o líder direto. Só para a gente lembrar um detalhe, havia muita desarticulação de alguns senadores que são contrários à manutenção dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Entre eles, nós tivemos um ataque recente do governador de São Paulo, que aí novamente voltou a criticar os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, mas o senador Eduardo Braga, determinante, resiliente, conseguiu ali nos bastidores frear e justamente convencer os deputados federais, a Câmara dos Deputados, a manter isso, que é de suma importância para o Amazonas, para o norte do país. Sem dúvida nenhuma, mais uma vez agora a gente pode dizer que o Amazonas tem aí um protagonismo a nível nacional, por isso que é importante você ter no elemento político, no meio político, pessoas com um trânsito de bastidores, com articulação. O senador Eduardo Braga é um desses nomes que com certeza faz parte dessa vitória hoje em Brasília, na Câmara dos Deputados, e que deve agora ter o seu fim no Senado Federal, Mariana. Pessoas que tragam resultados positivos para o nosso Amazonas, independentemente, né, de bandeira política, né, Mariana? Com certeza. Vamos falar da corrida eleitoral para o ano que vem. Roberto Cidade buscando apoio no PT? Olha, Mariana, eu já tinha cantado a pedra aqui, que há muito tempo o Roberto Cidade, quando entrasse no jogo político, ele ia querer trazer um rolo compressor consigo, né? Novamente a gente está vendo a movimentação do pré-candidato, podemos dizer que o Roberto Cidade se apresenta assim, do União Brasil, tentando ali capitalizar apoio político o máximo que ele puder. E agora é o PT, não é? Eu, inclusive, conversei com o vereador Sassá da Construção Civil, que lidera ali a federação na Câmara Municipal de Manaus, e de fato, tanto o prefeito Davi Almeida quanto o Roberto Cidade estão de olho aí nessa articulação, inclusive com os partidos da Federação de Esquerda. Lembrando que o Sassá na Câmara Municipal é aliado de Davi Almeida, mas, segundo inclusive fontes da própria sigla, já foram procurados diretamente por Roberto Cidade para, digamos, conversa sobre articulação política. Só para fechar, o PT, segundo informações que eu tenho, bate o pé de manter candidatura à Prefeitura de Manaus. Só não diz como, já que tem vários nomes aí, o Sassá é um deles, o Sinésio é outro, Anny Moura é outro, e José Ricardo, que recentemente andou ali fazendo flerte com o Carlos Almeida, é outro nome que se apresenta nessa tabela. Vamos ver o que vai dar, mas uma fonte só me disse assim, tem que conversar também com o Omar Aziz, ou seja, passa também pelo PSD, já que o Omar é uma liderança forte do governo federal hoje aqui, Mariana. Fica de olho no fim de semana e traz as novidades na segunda. Com certeza. Obrigada, professor. Boa noite. O Conselho Nacional do Ministério Público determinou a suspensão da criação de 120 cargos comissionados. E o Dionison Garcia conta pra gente qual o motivo dessa determinação. Dionison, ao vivo, boa noite para você. Mariana, muito boa noite também para você, muito boa noite a todos. Mariana, essa suspensão aconteceu após um grupo de servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas relatar ao Conselho que o órgão não incluiu no concurso lançado recentemente os cargos já existentes. Entre eles, Mariana, está o cargo de agente técnico jurídico, inclusive que é um profissional de notável conhecimento jurídico de suma importância ali dentro do Ministério Público. E que o órgão estava promovendo ali a criação de dezenas de cargos comissionados. Por conta disso, nessa quinta-feira, o Conselho Nacional do Ministério
Público determinou a suspensão da criação de 120 cargos comissionados. E determinou ainda, Mariana, que o edital lançado recentemente, no caso no dia 7 deste mês, oferte apenas as vagas disponíveis para o concurso do próximo ano. Mariana. Obrigada, Dionísio, pelas informações. O Norte Notícias termina aqui, agradecendo a sua audiência. Amanhã tem Agora é Sábado, a partir do meio-dia, com o Walter Frota. Eu te encontro na segunda. Tchau, tchau.